Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Olá, olá com todos. Tudo bem? Vamos para essa terça-feira. Quase que será, eu acho que será a última terça-feira do mês de outubro, né? Semana que vem nós já estaremos aí no mês de novembro. Final de semana que vem seria para você estar fazendo a data, fazendo a sua prova de ciências humanas no Enem. A data inicial era para ser no primeiro fim de semana do mês de novembro, dia 4, se não me engano. Mas vamos que vamos. É bom que dê um tempinho a mais para vocês estudarem. Espero que vocês tenham superado a fase de ficar, como dizem aí. Bom dia. Bom dia, Israel. Como diz, espero que vocês tenham superado aquela fase. O pessoal gosta de muito usar esse termo nas redes sociais, mimimi. Porque é o que nós temos, não temos o que fazer, a não ser assistir aula, né, meu povo? Não podemos fazer nada mais além do que isso, assistir às aulas e estudar para o Enem. Como eu já disse a vocês, este Enem, conversando um pouquinho até o povo ir entrando aí, este Enem é um Enem atípico. Vai acontecer na metade de janeiro, dia 17 de janeiro, para ser mais exato. A gente ainda tem mais prorrogado aí 2 meses, né? Não sei como será este Enem, que base de segurança ele vai ter, porque em alguns estados está começando a crescer novamente os casos de Covid, do jeito que a coisa anda solta, né, gente? Aglomeração para tudo que é lado, todo mundo se aglomerando, não pode ter um feriadinho que as pessoas se aglomeram, e fora do feriado também, enquanto não passarem as eleições, a gente vai ficar nessa vida aí de volta, não volta, a escola, umas entraram na justiça e voltaram, outros não voltaram, e as que voltaram permite que as pessoas vão à aula se quiserem. Meio complicado, né, gente? Meio complicado. E as autoridades estão aí fazendo vista grossa por causa das eleições, né? Não vão se posicionar. Mas 15 de novembro vai passar logo. E eu espero que você que já vota, né? Você, acho que a maioria aí é maior de 18 anos, eu espero que você tenha tirado seu título de eleitor e vá lá que nesse momento que a gente está, tem que participar, viu, gente? Aquele negócio de não votar, se isentar, para depois ficar reclamando, se gabando que eu não escolhi, fulano de tal. Então, se você não vota, outro escolhe por você. E aí, você não tem muita chance de ficar reclamando, não. Eu espero que você vá e escolha seu representante na Câmara dos Vereadores e na Prefeitura. Vamos lá, então. Olha, na aula passada a gente estava falando de população. Deixa eu compartilhar aqui o tema população. Eu até já enviei para vocês essa aula. População não, perdão, é agricultura. No intensivo nós estamos falando de população. Agricultura. Lembrando que nós começamos essa aula na última aula da terça-feira passada, né? Então, o tema agricultura nos mostra, é um dos temas mais cobrados no Enem. Ele está entre os 10. Eu ainda vou fazer
dependendo do calendário de vocês, vocês devem, acho que a grande maioria aqui não foi depois da data prevista do Enem, deve migrar para o intensivo. Vão lá, começam a assistir aula no intensivo, a gente já está começando com matérias. O que aconteceu? No intensivo, eu e o bispo tocamos as frentes. É bom que você pode ver algumas coisas com óticas diferentes. Talvez ele tenha falado alguma coisa que eu não falei, e vice-versa. Lá eu estou fazendo os 10 temas mais cobrados no Enem. Também vou gravar vídeos no Maigel sobre os 10 temas fazer uma série sobre os 10 temas mais gravados no Enem. Mas que mais caem no Enem, quer dizer. E agricultura é um deles. Nunca, como dizia um político famoso aí, companheiros, nunca na história desse país teve um Enem sem questões de agricultura. Ou seja, nunca eu faço parte, estou presente como professor em todos os Enems. Desde o primeiro, em 1998, 99, não sei, até o último, que foi 2019. E eu conheço essas provas de geografia de cabo a rabo, sei o que cai, sei o que não cai, assuntos, né? A gente sabe os temas que mais caem, a abordagem que é dada. Então, o tema agricultura nunca ficou fora da prova de ciências humanas. Uma hora ele dá uma tonalidade de conceitos, outro Enem ele dá uma tonalidade de estrutura fundiária, o outro ele fala de reforma agrária, no outro ele mistura história e geografia, falando da origem do latifúndio, outro ele pergunta sobre a biotecnologia, sobre a Revolução Verde, sobre a tecnologia utilizada, sobre o processo de povoamento, sobre fronteira agrícola, mas o tema agricultura nunca ficou fora. Sabendo disso, você não pode errar essa questão no Enem, porque você sabe que vai cair isso de agricultura. Na aula passada, nós definimos que a agricultura é a atividade econômica do setor primário. A agricultura é a atividade econômica do setor primário. E a agricultura, o que é setor primário? É aquele setor econômico, vocês viram com o bispo, que deu população para vocês, que quando a gente vai analisar a população, a gente divide a população em 3 setores: primário, secundário e terciário. O primário é atividade do campo, agricultura, pecuária e extrativismo. O secundário é a indústria e o terciário é atividade urbana, comércio e prestação de serviços. Então, a gente tem essa característica aí da agricultura. A agricultura é a atividade econômica do setor primário que tem por objetivo reproduzir vegetais. A reprodução de vegetais é a base da subsistência do homem. Nós vimos que isso começa lá no período neolítico, é até chamado de Revolução Neolítica. A humanidade sai do período paleolítico, pedra lascada, para o período neolítico, pedra polida, com a invenção da agricultura. A agricultura inventada deixa o homem sedentário. Ele deixa de ser nômade e fica sedentário. Começa a surgir os primeiros indícios de propriedade privada. Começa a surgir a exploração e alguns que plantam por acidente ou por conhecimento em terras mais férteis do que outros, passam a ter mais produção, gerando a diferenças de classes. As diferenças de classes levam uma necessidade de justificativa
Surge a religião misturada com o Estado. Né? Fulano de tal tem mais do que você, porque ele é Deus, ou porque ele é ungido por Deus. Aí nasce sociedades mais complexas, com o Estado, como o do Egito Antigo, baseado na religião, que justificam as diferenças sociais. Este é o papel da religião no mundo desde quando ela surgiu. A religião, ela serve para justificar as diferenças sociais. Ela serve para atenuar a luta de classes. Ela serve para a gente, ela serve para a gente diminuir as lutas sociais e garantir que as classes dominantes permaneçam no seu poder. Por mais que você não queira, por mais que você seja fiel à sua religião, ela pode, aquela unidade que você está participando pode não ser assim, mas a religião, as religiões em geral, são assim. Né? Então, a gente vai ter aí a questão da agricultura, que ela tem essa função, dando uma complexidade à sociedade. Nós vimos nas aulas passadas que, olha aqui, a agricultura tem várias funções: produzir alimentos, produzir matéria-prima, manter as relações entre países, relações internacionais entre países, então, promover a diplomacia. Né? E ela tem a função também de gerar lucro, né? A quarta função. É uma atividade que gera muito lucro, por isso ela existe no sistema capitalista, senão ela não existiria dentro desse sistema. Nós vimos na aula passada que o Enem sempre dá essa abordagem aqui, da fome. Depois da Revolução Verde, o que foi a Revolução Verde? Depois da Revolução Verde de 1950, dos anos 50, foi a prática da agricultura moderna, foi a aplicação da tecnologia na agricultura. Né? Surgiram aí estudos químicos, foi a química aplicada na agricultura. O homem descobriu que o solo, a composição química do solo interfere na produção, e ele inventa adubos químicos, adubos orgânicos, pesticidas, agrotóxicos, máquinas e implementos mais desenvolvidas. Então, clonagem, no caso da veterinária, no caso das plantas também, selecionamento de sementes. Então, veio a Revolução Verde dos anos 50. É a prática da tecnologia. A partir dos anos 50, a falta de alimentos deixou de ser exaltada. Né? Ou seja, a fome ela existe hoje no mundo, mas a fome que existe no mundo não é por falta de alimentos. Hoje a agricultura produz alimentos excedentes ao número de pessoas. Então nós temos alimentos que sobram. Então a fome não é por causa natural. A fome ela é provocada por fatores ligados à má distribuição de riqueza. Né? Você está vendo que, olha aqui, se a fome fosse por falta de alimentos, nós teríamos ricos também passando fome. Mas a fome ela é por falta de distribuição de renda. Nas imagens aí do continente que mais passa fome, que é a África, são imagens chocantes, mas não são tão chocantes para o mundo ocidental, que já acostumou a esse perfil de que o negro, principalmente o africano,
é aquele raquítico que passa fome. Fala a verdade. Você vê uma, uma imagem dessa, te leva a acreditar o seguinte: isto é normal. E o que a gente pode dizer? Não, não é normal, não temos nada de normalidade aí. Né? Isso não é normal. Nós não temos nada de normalidade nessa imagem. Né? Não é normal pessoas passarem fome. E por que você acha que é normal? Porque nós temos um passado muito grande de história de desvalorização do negro africano, um passado racista, um passado imperialista, um passado de exploração, de achar que a fome, conflitos, miséria dessa parte do mundo seja algo extremamente normal. Bom, a gente viu também que a fome não é a falta de alimentos. Nós vimos a origem da agricultura. A maior parte das agriculturas, a maior parte que a gente tem registro de agricultura, os registros mais antigos, coincidem com as regiões secas. Porque aquelas regiões cheias de florestas, cheias de vegetação, o homem tinha mais facilidade com a caça e mais facilidade com a coleta de frutos e raízes. Assim sendo, o que vai acontecer então? A agricultura ela surgiu nos vales da Mesopotâmia e nos vales do Egito, ali no deserto do Saara. Então, a gente vai ter na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Mesopotâmia, você já viu na história, terra entre rios. São dois rios que cruzam aquela região árida, o Tigre e Eufrates. Então, lá a gente tem registrado os mais antigos fósseis não, registros antropológicos de prática de agricultura. E depois outra região seca no deserto do Saara, onde é o Egito, que é o vale do rio Nilo. Então a gente vai observar isso aí. Bom, o surgimento da agricultura possibilitou a produção excedente, como eu falei, condicionou a seleção de sementes. Já na pré-história, os homens, algumas comunidades, guardavam sementes, selecionavam as melhores, guardavam para a próxima safra. Então, a tecnologia que vai evoluindo a forma de produção, mas a base continua a mesma. A agricultura é uma atividade econômica importantíssima no mundo moderno porque ela produz alimentos e porque ela produz matéria-prima. Grande parte da matéria-prima que nós usamos, que não é do petróleo, é de origem agrícola. Sua camiseta, talvez, a lona do seu tênis, né? Então, a agricultura está presente também como matéria-prima do mundo moderno. Como fonte de energia, está aí o Brasil com seu etanol. Né? Então, nessa situação, a gente vai ter a produção excedente. E a produção excedente dá uma complexidade à sociedade, como eu falei. A produção excedente gera a propriedade privada, gera a diferença de classes, gera a exploração de um pelo outro. Então, aí a gente tem essa prática agrícola. Bom, aí o surgimento da agricultura, nós já falamos, a importância da agricultura. A Revolução Verde, que eu falei hoje com vocês, é isso. A Revolução Verde faz parte da terceira revolução industrial. Ela veio durante o período da Guerra Fria, em plena corrida armamentista e corrida espacial. Essa terceira revolução industrial promoveu a tecnologia dos meios de comunicação, dos transportes, da robótica, da biotecnologia. E quando a gente fala de biotecnologia, aí já tem a Revolução Verde.
Foi nos anos 50 que tem a primeira clonagem de sementes no mundo. Vão fabricar uma semente resistente a pragas, resistentes a intempéries do clima. Naquela época, olha o que se dizia naquela época. Naquela época, dizia que a Revolução Verde ia acabar com a fome no mundo. Logo depois, eles constataram, estudando um pouco de filosofia, sociologia, constataram que a fome no mundo não é por falta de alimentos. A fome no mundo é por má distribuição de riquezas. E outra coisa que essa Revolução Verde provocou, como ela tem pesados investimentos, ela precisa de cultivar produtos que dão lucro. A maior parte dos produtos agrícolas que dão lucro e que usam tecnologia moderna não são alimentos, são matéria-prima, como a soja, como o algodão, né, como o café. Isso é matéria-prima, né, para fabricarem outros produtos ou para serem produtos supérfluos. O café, a cafeína é uma droga, né? E você fala aí que nunca consumiu droga, toma cerveja e bebe café, né? Tem dia que você chegava na sala de aula até tremendo. Eu já vi muitos indo lá no pessoal lá da cantina ou nos meninos aí do portão pedindo uma dose de café para você conseguir assistir a aula. E não sou viciado. Então, a Revolução Verde foi isso, o desenvolvimento da tecnologia. Tanto que essa Revolução Verde foi responsável pela expansão da fronteira agrícola do Brasil. Então, por exemplo, quando é que a agricultura, quando as pessoas começam a vir para o interior do país? Sobretudo, vamos falar de Goiás. Até os anos 60, Goiás era um enorme vazio. Ninguém queria vir para Goiás. Um incentivo foi a construção de Brasília. Tá, mas o que eu vou fazer em Brasília? Eu sou homem do campo. E aí o segundo incentivo foi a chegada de tecnologia. O solo goiano, Goiás tem naturalmente fértil, apenas 27% do solo do estado de Goiás é fértil naturalmente. O resto é formado de canga, laterita, grande presença de minério de ferro muito ácido. Goiás só começa a ser povoado com a agricultura depois do desenvolvimento da Revolução Verde. E aí você pergunta, gente, por que aquele povo faminto do Nordeste não veio para Goiás e colonizou Goiás? Aqui, até os anos 60, a maioria das terras não eram ocupadas. E eu explico. Por quê? Para colonizar Goiás, para tornar a terra fértil em Goiás, você precisa de quê? De capital. Você precisa de tecnologia. Por isso que nos anos 60 e começo dos anos 70 vem uma corrida por Goiás, mas corrida com quem tem dinheiro. As terras muito baratas, concentração de terras e investimento na produção. Tem lugar em Goiás que sem dinheiro você não planta nem para a sua subsistência. Então, é a forma como a Revolução Verde promoveu a fronteira, o aumento da fronteira agrícola. Onde essa fronteira agrícola está hoje? Hoje ela já saiu do centro-oeste e ela está no norte. A fronteira agrícola hoje é a Amazônia, que não deveria ser. A Amazônia é aquela parte do Brasil que tem muita terra devoluta, que está sendo ocupada pelo latifundiário, pelo poceiro, pelo garimpeiro, pelas empresas estrangeiras, e isso tudo se conflita com o índio. Vocês lembram, na época da campanha
na época da campanha do atual governo, falava abertamente, principalmente nessas regiões norte, falava abertamente: eu não vou, no meu governo, eu não vou destinar 1 centímetro de terra demarcada para a Índia. Então, se eu não destino terra demarcada para índio, eu estou autorizando os outros a invadirem, sobretudo o grande proprietário, que usa até mesmo através da força. Daí a outra coisa para sustentar isso, a liberação de armas de fogo para o indivíduo poder usar para defender a sua terra, terra que nem dele é porque ele não tem documento. Então, hoje o proprietário pode comprar até um fuzil. Mas, gente, quem dá conta de comprar um fuzil? O preço de um fuzil para chegar legalizado na sua propriedade, um fuzil custa em média de 150 a 170 mil reais. Então, quem pode comprar um fuzil? Quem tem liberação, quem tem crédito no Banco do Brasil, quem pega facilmente 10 milhões emprestado, começa a pagar daqui 20 anos. Quando ele vai começar a pagar, ele entorta a carroça e não quer pagar e fala que não tem subsídio do governo. Quer subsídio, mas defende o Estado neoliberal. Então, o Brasil é realmente uma salada de interesses. Bom, uma das coisas que cai é a modernização da agricultura e suas consequências. Então, vamos deixar bem claro, uma das coisas que cai nesse tema de agricultura, nós até falamos na última aula, é a modernização da agricultura. E nós estamos falando agora, reforçando, com a Revolução Verde. Então, a gente tem a Revolução Verde, que é a prática da agricultura é a prática da agricultura em todos os níveis de tecnologia. Nós temos um nível de tecnologia hoje chamado de orgânico, que deveria ser a prática de agricultura para o mundo inteiro. Só que os orgânicos, sem uso de tecnologia, sem uso de agrotóxicos, sem uso de produtos químicos, faltaria alimento, pois a produção é pequena. Sem uso de máquinas, a produção de qualquer coisa cai muito. Então, os orgânicos, a gente deveria criar condições para baixar um pouco o custo dos produtos orgânicos para que a população de baixa renda pudesse ter acesso. Pois a população de baixa renda tem acesso a produto pesados índices de agrotóxicos. Quanto maior é o uso de agrotóxicos, mais barato fica a produção e mais barato chega no mercado. Então, a população de baixa renda usa muito agrotóxicos, usa muito produtos transgênicos, e aí é o que a tecnologia faz: baixar o custo e aumentar a produção. Os orgânicos têm custo elevado e chega preço elevadíssimo. Faz o teste quando você for no supermercado fazer compras, passa naquela parte de hortifruti e vê o preço de um produto orgânico e compara com um produto natural, entre aspas, que a maioria deles é natural, cheio de agrotóxicos. Então, você vai ver essa situação. Quando a gente fala de agricultura, é quase o mesmo discurso para a pecuária. Então, a gente tem aqui a modernização da agricultura, também passou pela modernização da pecuária, inseminação artificial, vacinas, selecionamento de raças, tudo isso faz parte da Revolução Verde. Olha, nós paramos aqui, lembro exatamente, nós paramos aqui, o bispo, quando falou de regionalização de vocês, ele deve ter falado dessa região, o Mapitoba ou Matopiba,
né? Muita gente, a imprensa, não gosta de chamar, não sei por quê, né? Ela não gosta de chamar de Mapitoba. Ela gosta de chamar de Matopiba. Mapitoba é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, esta é a fronteira agrícola que mais está expandindo pelo Brasil. É o ponto que mais cresce com desenvolvimento agrícola. O Tocantins, principalmente após a emancipação do Tocantins. Né? Então, o Tocantins é também uma região que a gente vai ter aqui, no caso do Tocantins, grande parcela de terras devolutas ou terras muito baratas, que quem tem acesso a essas terras muito baratas compram grandes áreas ou ocupam grandes áreas, se tornam os novos latifundiários, promove o desmatamento de forma incorreta e usa o seu capital para investir na tecnologia. Então, no Brasil, o Matopiba ou Mapitoba é uma expansão da fronteira agrícola com alto investimento, principalmente no cultivo de grãos, como arroz e soja. Tá? Então, em aula de regionalização, o bispo deve ter falado isso com vocês, nas aulas de regionalização. Mapitoba ou Matopiba, tanto faz. Bom, aqui a gente tem, de acordo com as legendas, os lugares amarelos, pendendo para o amarelo no mundo, são lugares em que a fome mais ameaça. Observem o Brasil aí. O Brasil está num ponto azul, porque o Brasil, em 2014, saiu do mapa da fome. O que a ONU chama mapa da fome? A ONU diz, ela coloca no mapa representativo dela, na entrada do seu prédio em Nova York, também esse mapa vira um gráfico, todos os países do mundo que mais de 5% da sua população passa fome. O Brasil, em 2014, baixou para 4,6% a população faminta. Então, nós saímos do mapa da fome. Acredita-se que, no próximo estudo que a ONU fizer, que deve ser daqui 2 anos, 2021, 2022, o Brasil esteja inserido de novo no mapa da fome, devido a algumas políticas que foram alteradas, como, por exemplo, a gente tem a política do atual governo de não fazer reserva de mercado para os produtos cultivados aqui, dando aí o interesse dos grandes latifundiários. Por que é o interesse dos grandes latifundiários? Porque antes os latifundiários podiam exportar só 70% da sua produção. 30% tinha que ficar no Brasil para garantir que o povo brasileiro tivesse isso. O atual governo acabou com a reserva de mercado. Então, se acabou com a reserva de mercado, os produtores de gado, por exemplo, podem exportar 100% da sua produção. E se eles podem exportar 100% da sua produção, é o que está acontecendo com o preço da carne no Brasil. Você tem alguma dúvida de que esse governo aí foi garantido pelos interesses dos latifundiários? Então, primeiro ele mexe nas leis ambientais. Depois ele diz que não vai demarcar terra indígena. Nesse ponto ele foi até justo, pelo menos ele falou. Os outros prometeram e também não demarcaram. Mas foi o primeiro a declarar que não vai demarcar nem 1 centímetro para a terra indígena ou quilombola no Brasil. E aí a gente vai ter uma ideia de que
acabou com a reserva de mercado. Por isso que o custo de vida no Brasil está aumentando tanto. Por quê? Quem poderia exportar só 70%, agora está exportando 100%, que dá mais lucro do que vender aqui. Então, sem reserva de mercado, o preço dos produtos vão aumentando. O preço do arroz, olha aí, o quanto subiu na pandemia. Não foi só por causa da pandemia que você está comendo mais arroz. Não é verdade? Você não está comendo mais arroz na casa da pandemia. Não foi só por causa da corrida para estocar, porque a gente já tem o quê? Quase 8 meses de pandemia, de reclusão. Então, as pessoas não estão estocando mais. Acabou aquele medo de estocar. Porque ficou pouco produto no mercado. E lembre-se, foi o ano passado, quando acabou essa reserva de mercado, que 1 quilo de carne de primeira saiu de 20, 22, 23 reais e subiu para 40. Vai fazer um churrasco na sua casa, tenta comprar uma picanha. Picanha está R$ 57 o quilo. 50 acima você encontra. Então, 2 quilos de picanha para o seu churrasco dá R$ 100. Então, olha, como o custo de vida aumentou. Como o custo de vida aumentou. O preço do gás de cozinha está passando de R$ 100. Por quê? Porque nós paramos, a Petrobras parou de regular o mercado. Você não queria que a Petrobras fosse livre? Você não queria que a Petrobras regulasse, se baseasse numa lei de oferta e procura? Agora, eu não sei por que uma estatal que foi criada para subsidiar produtos de alto custo para a população tem que ter lucro. Então, muito cuidado com o que você defende, muito cuidado com o que você entende do que é melhor. Isso pode estar chegando às suas casas de acordo com o interesse da classe dominante. E aí sim, mesmo se você não for um bolsominion, você pode chamar a Globo de Globo lixo, pois as ideias vinculadas na Globo são extremamente voltadas ao interesse do grande capital. A Globo é uma empresa e ela quer lucrar. Ela pega no pé do governo hoje, por quê? Porque o governo dá ibope, o governo dá audiência. Então, assim como, se lembra, em alguns anos atrás, pegou no pé do governo anterior, defendeu o impeachment, condenou todos os governos, FH apoia os caras serem eleitos, depois vem principalmente divulgando escândalos atrás de escândalos. Bom papel da imprensa. Se não fosse a imprensa, a gente não saberia desses escândalos. Mas também é uma empresa capitalista, né, gente? Boicotar a Globo é a mesma coisa que boicotar a China, né, gente? Você também defende a ideia